Hello everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF, CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física, CADEF de número 330. Very good. Os mentores, os mestres espirituais, espíritos guias, não importa o nome, eles atuam, interferem no funcionamento dos nossos chakras. Você há de saber, meu amigo, minha amiga, que temos centenas de chakras, mas os 7 principais, que estão localizados em nossa realidade espiritual, estão, portanto, na circunvizinhança do perispírito ou corpo astral. O gênio Allan Kardec chamou o corpo astral de perispírito. Também tanto faz o nome. Cada vertente, cada doutrina tem a sua própria nomenclatura. Interessante nós nos determos na essência, na ideia, não na forma. Tem pessoas que ficam presas na forma. Ah, mentor, só espíritos elevados que tem. Que história é essa? Todos nós somos espíritos elevados. Todos nós somos espíritos especiais. Não existe um mais, outro menos. Estamos apenas em níveis diferenciados. Mas isso não significa, porque você se encontra num nível diferente do outro, que você é menos ou mais. Nada disso. No universo, em termos cósmicos, isso não tem o menor sentido. Então, os mentores, os amigos espirituais, exercem influência em nossos centros de forças, em nossos chakras. Inclusive, o grande comandante da doutrina espírita, principalmente da Aliança Espírita, o doutor não, ele era das Forças Armadas, Edgar Armond. Edgar Armond, ele vem nos falar, por exemplo, em seu livro Passes e Radiações, dos centros de força, os chakras, e faz correspondências, cada chakra com sua glândula correspondente, porque os chakras principais têm as glândulas correspondentes. Então é necessário nós sabermos que os mentores exercem influência nesses chakras, e eles interferem para que nós tenhamos uma vida relativamente boa, porém compete a nós mantermos o chakra saudável. Eles podem nos ajudar, é claro, e vão, desde que nós façamos a nossa parte. Então, por exemplo, você está cercado por espíritos. Aqui onde estou, existem espíritos. Por quê? Porque há pessoas. Onde há pessoas, há espíritos. Os espíritos se interessam pelo quê? Pelo que você é, pelo que você pensa, e espíritos inferiores, eles se interessam pela sua energia. Todos nós temos uma energia chamada tônus vital. Esse tônus vital, nós temos uma energia própria para a nossa encarnação. Então, por exemplo, se você vai viver 100 anos, você tem um tônus vital para 100 anos. Se você vai viver 40, evidente que você tem um tônus vital para 40 anos. Então, o que acontece? Espíritos inferiores, eles querem fazer uso desse tônus vital. Nós muitas vezes não fazemos reforma íntima, não fiscalizamos nossos pensamentos, não fiscalizamos nossos pendores emocionais, então ficamos expostos. E os espíritos registram em nós essa exposição e querem vampirizar. O que eles vampirizam em nós? É esse tônus vital. É esse tônus vital que eles vampirizam. Então nós temos um tônus vital para vivermos, digamos, 105 anos. Nós vamos viver 105 anos. Né? Olha, estou sendo bastante generoso aí, né? Eu queria viver 105 anos com saúde. O Divaldo Pereira Franco está com 90, vai fazer 90, né? Logo ele faz 90 em maio. Deus abençoe o nosso querido Divaldo, o médium baiano, o médium das estrelas. Muito bem, então, digamos, 105 anos. Você tem um tônus vital para 105 anos. Muitas pessoas, elas acabam encurtando a sua vida, fumando, bebendo, se alimentando de forma exagerada. Então, em vez de chegar aos 105, ela chega aos 70. Ficou 35 anos em pendência, então ela tem prejuízos. Ela pode ficar presa ao corpo, experimentar a putrefação, pode ir para o umbral, pode ter desajustes conscienciais.
Muitas vezes a pessoa não vai para um umbral tão pesado, só que ela fica perturbada, fica dormindo, fica letárgica, fica em pesadelos. Inclusive André Luiz explica muito isso. André Luiz é o repórter do além. Ele chega do além e ele vem explicar isso para nós no Mensageiros, que é o segundo livro. Ele tem uma André Luiz, ele tem uma série de obras extraordinárias. Começa com O Nosso Lar e termina em A Vida Continua. São 16 livros. Ele desvenda um mundo fabuloso. A humanidade ainda não está preparada para entender André Luiz. Muitas pessoas não entendem André Luiz. Eu já estou lendo cada obra 5 vezes. Das 16, cada obra já passei umas 5 vezes. Cada obra das 16 já li 5 vezes Nosso Lar, li 5 vezes Mensageiros, Missionário da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação e por aí vai. Até o último, que a Vida Continua. Então, nós não temos condições de avaliar o que é o plano espiritual. O plano espiritual é muito complexo. Então, os espíritos, eles se aproveitam de nós, da nossa invigilância, para atuar em nós e roubar, sequestrar o nosso tônus vital. Então, o que acontece? A pessoa morre aos 70, não chegou até os 105, ficou 35 anos em haver. Então, ela passa por perturbações, ela tem pesadelos, tem letargia. E como estávamos dizendo, o André Luiz, no segundo livro, ele fala isso, em Mensageiros, que é um pavilhão repleto de espíritos adormecidos. Estes espíritos desencarnados pelo crime, pelo roubo, pela falcatrua, pela desonestidade, pela falta de caridade consigo mesmo, pela displicência espiritual e etc. Esses espíritos, quando estavam na Terra, só fizeram a destruição. Então o que acontece? Eles desencarnam e ficam tendo pesadelos. São sonos provocados por surtos psicóticos, pesadelos indescritíveis. Então André Luiz fala que em um pavilhão gigantesco eles ficavam deitados, estes espíritos. E cada um deles, André Luiz chega próximo a um que está deitado e faz uma análise, ausculta, faz uma investigação, uma perscrutação, e começa a analisar o comportamento desses pesadelos. E estes pesadelos são rechaçados de remorso, de ódio, de medo, de tristeza, de pânicos profundos. E ele consegue perceber até os quadros, porque a pessoa está em pesadelo, mas ela começa a ter lembranças dos quadros da sua vida, as piores partes da sua vida, os piores momentos. É algo terrível. Por isso que temos que ter reforma íntima. Então o que acontece? Se você era para viver 105 anos, chegou até 70, você desajustou 35. Então você vai ter que responder por isso. Por isso que nós temos que ter cuidado, ter uma vida com parcimônia, com controle. E muitas vezes esses chakras, então, para que nós não desencarnemos antes, os espíritos interferem e chegam até estes chakras e fazem manipulações energéticas, atuam nos chakras para que nós possamos viver bem. Aqui, no terceiro olho, no coronário, no laringe, no cardíaco e por aí vai. Que são os 7 principais. Então o que acontece? Eles atuam para que nós vivamos relativamente bem. É que nem o passe. Você toma o passe para que você viva relativamente bem. Depois, na próxima semana, repete o passe, porque é um ciclo. Que nem um antibiótico, é um ciclo. Você tem que ir tomando até você se sentir bem. Há pessoas que ficam um tempo indeterminado, não tem problema. Mas, claro, para você tomar o passe tem que ir numa casa respeitosa, uma casa que você gosta. Porque assim, você quer conhecer a doutrina espírita? Tem vontade de conhecer uma casa espírita? Talvez na primeira casa que você vá, você não se identifique, é normal. Aí você troca, você vai para uma outra. Isso é perfeitamente natural. Por quê? Porque há espíritos lá encarnados, pessoas lá, que muitas vezes você não se afiniza. Inclusive os espíritos que estão aqui estão nos intuindo. Questão 291. Do Livro dos Espíritos, o segundo livro, capítulo 6. No segundo livro, capítulo 6, questão 291, os espíritos falam das antipatias e aversões que nós possamos sentir por alguém. Então, 291, dê uma olhada, inclusive na questão 291 e seguintes. Depois vamos também, inclusive, falar da alma gêmea, que nós falamos hoje, que é a questão 298 e 299. Então, na questão 291, no segundo livro, capítulo 6, os espíritos falam da antipatia, da simpatia. Antipatia e simpatia. Então, dê uma olhada. Então, se vai numa casa espírita, muitas vezes você não tem aquela simpatia, tem antipatia. Aí você não volta naquela, vai numa outra. Certo? Aí você vai numa outra.
também não pode ficar criando confusão energética em tudo quanto é casa, né? Porque às vezes o problema é seu. Então tem casa que você vai e não se sente muito bem. Então se você quer conhecer uma casa e esta casa não te trouxe de pronto uma boa impressão, mude. Ou se você já está numa casa e não gosta, mude. Por que você vai ficar nessa casa espírita? Mude. A casa espírita é um lugar para você sentir paz. Então o que acontece? Você vai tomar passe, os espíritos eles equilibram o seu centro energético. Por isso que você que é passista, você que dá passe, você que está ouvindo CKDF, você dá passe, tem que ter a mente equilibrada, a mente ajustada. Porque como você vai fazer uma transfusão energética se você está em desequilíbrio? É por isso que às vezes você vai tomar o passe e você sai ao quebrado do centro. Que história é essa? Parece que um caminhão passou por cima de você. Na verdade, o passista, como ele não faz reforma íntima, ele sugou a sua energia. Eu já fui em casa espírita onde eu sentei lá. Primeiro, né? Você senta lá, o espírito começa, esfrega a mão e soltam aquela baforada na sua cara, né? Aquele fedor de boca, aquele mau hálito, né? E solta aquela baforada, e esfrega a mão e faz assim. Que história é essa agora? Pra que isso? Isso é um teatro agora? É um circo? Isso não existe. O passe, primeiro, o gênio Allan Kardec no Livro dos Médiuns, sabe o que acontece? São espíritas que nunca leram Allan Kardec, espíritas que nunca estudaram Allan Kardec, nunca se debruçaram nas obras de Allan Kardec. Que história é essa? Que tipo de espírita é que é esse? O espírito tem compromisso. Ah, mas os livros são difíceis de se entender. Difícil é se manter na ignorância. Difícil é fácil, né? Ah, mas os livros são complexos. Espera aí, é complexo. Tudo na vida é complexo. O que não é complexo? Você vai fazer uma faculdade e não tem desafios? Você viver não tem desafios? Você trabalhar, levantar todos os dias e enfrentar as dificuldades do emprego não são desafios? É complexo ou é fácil? Fácil é viver no comodismo. Então você quer viver no comodismo? Tem preguiça de estudar? Não quer evoluir? Não quer crescer? Ah, mas os livros dos espíritos eu não entendo. Leia pela segunda vez. Pega um dicionário. É um convite para você desenvolver as forças intelectivas. É um convite para você crescer. Evolução é suor. Tem pessoas aí falando que era para ser feijão com arroz. Que feijão com arroz? O que é simples na vida? Os cientistas buscando o espaço, isso é simples. Os cientistas driblando as enfermidades, isso é simples. Pergunte para um engenheiro se é simples. Pergunte para um médico dileto que quer driblar a dor do outro se é simples. Pergunte se foi fácil conquistar o diploma. Pergunte para a ciência farmacológica se foi fácil descobrir alguns antibióticos, alguns medicamentos. Será que foi simples? Pergunte para Allan Kardec. Força de expressão. Perguntássemos para Allan Kardec, foi fácil compilar a doutrina espírita? Foram anos de estudos, de investigações, refutando, rechaçando, aceitando, fazendo catalogações? Isso é fácil? Agora a pessoa, mas o Livro dos Espíritos é complicado. O que não é complicado? Fácil é viver no comodismo, viver no mundo de faz de conta. Então tem muitos espíritos que não estudam o Livro dos Espíritos porque não querem crescer, não querem evoluir. Não querem evoluir. O que é fácil? Viagem astral é fácil? O quê? Viagem astral é fácil? Easy, man. Claro que não. Viagem astral é super difícil. Você tem que cuidar das emoções, cuidar das energias, fazer EV, fazer fiscalização, ampliar lucidez, ampliar concentração, ser uma pessoa boa para não se desajustar, para não desequilibrar os chakras. É fácil isso? É fácil estudar viagem astral, pesquisar canal, ler livro? É fácil fazer as suas próprias análises, deitar, ficar concentrado, noite após noite, muitas vezes não ter resultado, dá vontade de desistir. Pergunte para o cara que vai na academia para ter o corpo ideal, fale para ele, é fácil? É fácil uma ova, é fácil nada, tudo implica em evolução. Agora a pessoa quer lá uma cartilha que explique as coisas, que história é essa? Você tem que criar o seu caminho. Parar com essa história aí de que o Livro dos Espíritos é difícil, não sei o que tem, eu não leio porque é complexo. Pega o dicionário, não entendeu? Peça ajuda, leia de novo, peça inspiração dos mentores. Pergunte para os nossos irmãos evangélicos se é fácil interpretar a Bíblia. Pergunte para os nossos irmãos evangélicos se é fácil interpretar a Bíblia. Eles mesmos falam que para interpretar a Bíblia precisam da presença do Espírito Santo, que na verdade são os espíritos superiores, tanto faz o nome, né? Espírito Santo, mentor, é tudo a mesma coisa. Pergunte se é fácil. Vão dizer que não é, claro que não é. Agora, a pessoa quer o caminho curto, né? Aí fica fácil. Então o que acontece? Esses médios vão aplicar passe em você, não fazem a reforma íntima, vão aplicar passe em você,
Porque Allan Kardec fala, isso nós estávamos falando, Allan Kardec fala no seu segundo livro, publicado em 1861, o Livro dos Médiuns, os espíritos, capítulo 8, laboratório do mundo, olha os espíritos chegando, os espíritos estão tão acelerados aí. Capítulo 8 do Evangelho do Livro dos Médiuns, o segundo livro, o maior tratado de paranormalidade do mundo. Um dia o mundo vai se debruçar nesse livro. Se você quer ter sucesso na sua mediunidade, não importa se você é ubandista, do candomblé, é budista, é shintoísta, não importa o que ista você seja. Se você quer desenvolver os seus poderes paranormais, o caminho está no Livro dos Médiuns, porque o Livro dos Médiuns não é um proselitismo de religião. Não é um convite para a religião, é um convite para você educar a sua mediunidade, para você educar os seus poderes paranormais. Então, se você quer educar, Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns está lá, um compêndio excelente. Então, no capítulo 8, é isso, né? Capítulo 8, o Laboratório do Mundos Invisíveis. Os espíritos manipulam a energia como o homem manipula algum produto físico com as mãos. O que para o homem é necessário o concurso das mãos, para o espírito apenas o pensamento. Então você não precisa ficar lá fazendo isso, fazendo aquilo, bate palma, esfrega a mão e solta aquela baforada, aquele mau hálito, que a pessoa não sabe nem o que a pessoa comeu ali, com aquele mau hálito, e solta aquela baforada, e faz assim, e dá aquela respirada funda. Você só falta... Que história é essa? Você fica até assustado. Se você vai a primeira vez, você fica assustado. São espíritas que não estudam, são espíritas que não leem. Então, basta apenas o desejo. É isso que quer dizer. Capítulo 8, Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns, isso. Capítulo 8, Livro dos Médiuns, no Laboratório do Mundo Invisível, é isso, né? Olha lá, a gente vai consultar depois isso, hein? Muito bem. Laboratório do Mundo Invisível. Então, basta a posição da mão, se você quiser, você nem precisa a posição da mão, basta levar o pensamento. Ou se você quiser a posição da mão, impor a mão, você faz isso. Você põe a mão, pensa em Jesus Cristo, pensa em Deus, pensa na natureza, pensa no que você quiser, desde que seja uma coisa boa, e dá o seu passo. Mas para isso você precisa ser uma pessoa boa. Uma pessoa equilibrada, não santa, mas equilibrada, porque você está fazendo transfusão energética. Como que você vai dar o passe em alguém se você se alimentou mal, se você fuma, se você bebe, se você xinga, se você briga no trânsito, se você trata mal sua esposa, seu cachorro, seu filho, sua filha, o seu vizinho? Como que você vai ter condições de dar o passe em alguém? É uma transfusão energética, então tome cuidado. É isso, esse CADEF. Eu ia falar mais coisas, mas temos que terminar. Os espíritos estão dizendo que é para encerrar o CADEF, que já falamos demais. Gostou? Espero que sim. Dá um like aí, irmão, para que este canal seja visto por outras pessoas. O canal é nosso, compromisso da manutenção do nosso CADEF. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado! Very good.